Radar Político. Hoje conosco Igor Gadelha. Tudo bem, Igor? Tudo bem, Sidney. Bom dia para você, bom dia para todos que acompanham o Radar Político aqui na CNN Rádio. Ô Igor, aconteceu uma coisa engraçada hoje, porque todos os dias você usa terno e gravata, né? Eu não sei se você usou hoje um terno mais fechado, mas para escuro, né? Eu achei que você tava com a roupa diferente, mas você usa todos os dias. Eu achei curioso. Eu vi a sua participação mais cedo aqui, nossa programação de TV. Você sempre com muitas informações. A última ligação que você fez foi aqui, há 10 segundos, meio minuto, 1 minuto? Qual foi? Olha, Sidney, estou tentando falar. Estava falando agora há pouco aqui com algumas fontes. Hoje eu estou entrando de casa, por isso que talvez seja o terno diferente. Hoje eu estou com um terno aqui que eu tinha aqui de casa, mas estava falando no WhatsApp agora há pouco com uma fonte. Nesse mundo de câmeras por todo lado, a gente sabe tudo, Igor, sabe tudo. Eu, às vezes, repito uma camisa, sei lá, 2, 3 dias depois, e a pessoa observa, isso agora a camisa você usou segunda-feira, né? Então, quer dizer, acontece, é normal. Vamos lá, Igor, que informação você tem? Eu vou primeiro já botar na tua mesa aí, Baleia Rossi, anunciado como candidato em Maia. Agora a disputa começa pra valer, né? Agora começa para valer, viu? E ontem mesmo o presidente nacional do MDB e líder do partido na Câmara, Baleia Rossi, já começou a colocar o bloco na rua. Logo após aquela coletiva de imprensa ali, que anunciou o nome dele. Aliás, vamos fazer jus aqui, a gente deu em primeira mão ontem no Visão CNN, que ele tinha sido o nome escolhido, antes mesmo de o Rodrigo Maia anunciar, a gente trouxe essa informação. E aí, por volta das 16 horas, o Rodrigo Maia saiu ali, deu aquela coletiva de imprensa anunciando o nome de Baleia, e logo depois os dois pegaram um avião e foram para Recife, em Pernambuco, para conversar, Sidney, com o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, que é do PSB. O que acontece? Ontem, embora o Rodrigo Maia tenha anunciado ali que o candidato seria Baleia Rossi e os partidos, né, tenham anunciado ali a adesão a Baleia Rossi, há muitas resistências em algumas legendas da oposição, principalmente no PT e no PSB, que é o partido do governador Paulo Câmara. No PSB, 15 dos 31 deputados do PSB já demonstraram uma certa preferência pelo outro candidato, que é o Arthur Lira, o candidato mais alinhado com o Palácio do Planalto. No PT, aquela ala mais ideológica ali do PT e menos pragmática também resiste um pouco ao nome do Baleia Rossi, pelo fato de Baleia Rossi ser presidente nacional do MDB, que foi o partido que liderou o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Pois bem, Baleia Rossi foi lá conversar com o governador de Pernambuco e pretende, viu, Sidney, uma informação que eu trago nova, ainda nem dei na TV, inclusive em primeira mão aqui na rádio, ele pretende visitar outros governadores para pedir o apoio desses governadores à sua candidatura. Pelos cálculos do grupo de Rodrigo Maia, Baleia Rossi poderá contar com um apoio entre 17 e 20 governadores. E explicando para o nosso ouvinte como é que o governador pode apoiar. O governador pode apoiar, Sidney, igual como o Palácio do Planalto vai apoiar, está apoiando nos bastidores Arthur Lira. Os governadores entram também oferecendo cargos para os deputados federais, né, cargos para aliados, né, para indicação dos deputados federais, ou a liberação de emendas ali que os governadores também têm direito. Então, tudo isso também entra na negociação. E aí os governadores, claro, em troca vão querer que Baleia Rossi, se eleito presidente da Câmara, aprove uma agenda ali, né, de projetos que interessa aos governadores. Você sabe, Igor, de verdade, eu acho que tá cedo pra gente chegar e dizer assim, já se tem tantos votos pra cá, tantos pra lá, embora faremos essa matemática, esses cálculos sim, já janeiro, talvez 10 dias antes da disputa, dê pra fazer. Mas vamos pensar juntos agora, só para mesmo sabendo que não vale tanto, mas como curiosidade, existem 513 deputados. Quem bater 257 tá ali na metade, não é isso? Então eu te pergunto, você acha que Baleia Rossi tem 281 parlamentares já ao lado dele? Não tem, não tem? Não tem, viu, Sidney? Essa eleição, embora existam os blocos, né, os blocos a gente contar, a Baleia Rossi tem um bloco com 11 partidos. Esses partidos somam aí 280 deputados. Só, Sidney, que essa eleição, como a gente vem dizendo, é uma eleição secreta. E, como diria Tancredo Neves, em eleições secretas, ali no Congresso, a vontade de trair é muito grande. Então, assim, nada garante que os votos daquele partido que oficialmente está no bloco de Baleia Rossi ou de Arthur Lira vão todos para aquele candidato, entendeu? Às vezes já houve casos ali na Câmara
como a eleição surpreendente de Severino Cavalcante, que surpreendeu. Ele não era o candidato do establishment, não era o candidato que tinha a maioria, e de repente foi eleito. Eduardo Cunha também, quando se elegeu presidente da Câmara em 2015, ele foi negociando voto a voto ali, embora e ganhou votos de partidos que não estavam com ele. O candidato do governo, na época, era Arlindo Quinalha, acabou perdendo, enfim, houve toda aquela questão. Por isso, Sidney, que é muito perigoso sempre esses movimentos do Palácio do Planalto de se envolver nessa disputa. A gente sabe que o Palácio do Planalto tem seus candidatos favoritos, mas nunca um presidente fala isso abertamente sobre o risco, né, de eleger um candidato que não era o seu preferido e sempre vem retaliação, né? É verdade, é verdade. É preciso ter muito, muito cuidado. Inclusive é um poder também, na medida que interfere no outro, isso pode gerar um problema sério para o futuro. Igor, outra coisa importante, acha você que pode pintar uma terceira força? Vai que o PT diz assim, quer saber, não vou apoiar a Baleia Rossi não, que é do MDB, vamos lançar um candidato nosso, puro sangue, um candidato terceira via. É possível? Sim, é possível sim, até ter mais outros candidatos. Dentro do MDB, por exemplo, o Baleia Rossi agora trabalha para convencer o deputado federal Fábio Ramalho, que é o chamado Fabinho Liderança, conhecido por dar banquetes aqui em Brasília, a desistir da sua candidatura, porque para a presidência, Sidney, podem ser lançadas várias candidaturas dentro de um mesmo partido, candidaturas avulsas. Todos os 513 deputados podem disputar o comando da Câmara. E ele trabalha. O PT, essa ala mais ideológica que resiste ao nome de Baleia Rossi, quer sim lançar uma candidatura ali de esquerda puro sangue, até contar com o apoio, de repente, do PSOL. O PSOL também avalia lançar uma candidatura própria para marcar posição. O PSOL tem ali cerca de 10, 12 deputados, se não me engano, que ela sempre costuma lançar uma candidatura para marcar posição, embora neste ano o deputado federal Marcelo Freixo, que é aí do Rio de Janeiro, e é uma importante liderança do PSOL, esteja defendendo a adesão do partido ao bloco de Rodrigo Maia, né? Porque eles querem, né, consolidar um discurso, Sidney, de que o bloco de Rodrigo Maia é um bloco contra o governo, né, enfim, e colar a imagem de Arthur Lira como um candidato do governo. Agora, Sidney, eu acho que vale ressaltar que, embora, para ser bem honesto com o nosso leitor, embora haja essa preferência do Palácio do Planalto com Arthur Lira, Arthur Lira não é propriamente, assim, digamos, um bolsonarista raiz. Os alagoanos, como a gente sabe, Sidney, você também que acompanha a política há algum tempo, muito mais do que eu até, os políticos alagoanos costumam ter perfis independentes. Renan Calheiros ali tinha uma boa relação com o governo da ex-presidente Dilma Rousseff e com os governos do PT, mas sempre tinha um discurso de independência, muitas vezes até discordava, chegou a devolver medidas provisórias. E o deputado Arthur Lira também tem esse perfil. Ele é conhecido por ser um cumpridor de acordos. Se ele fizer um acordo, ele cumpre. Mas eu acho que vai prevalecer também uma defesa ali do parlamento. Ele costuma ter um perfil, muitas vezes, bem beligerante e bem independente. Se o governo fizer algo que não agrada a ele, certamente ele vai reagir. Bom, mais uma pergunta e última neste tema, para pular aqui para o próximo. Outra coisa, você acha o seguinte, se de fato ambos os candidatos até agora, Arthur Lira e Baleia Rossi, têm aí afinidades numa pauta econômica, reformista, vamos imaginar que sim, né? Com aquele negócio de margem de erro, né? 2 para cima, 2 para baixo, tudo bem. Mas e em relação à tal da pauta de costumes? Vamos supor que um Baleia Rossi vença. Ele vai botar para discutir prisão em segunda instância, fim do foro privilegiado, reforma política, vai botar questões de comportamento também caras ao bolsonarismo, ou acha você que não? O Lira só vai colocar a pauta de costumes, não vai colocar outras? A aposta qual é? O que os deputados comentam? Olha, Sidney, os dois nomes, eles têm um alinhamento à pauta econômica, mas não tanto quanto o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia e Paulo Guedes, embora tenham tido alguns atritos aí ao longo desses 2 últimos anos, eles pensavam muito parecido sobre a pauta econômica, né? Os estresses ali, as tensões entre os dois se davam por um ponto ou outro. Acho eu, e pela minha percepção e por conhecer esses dois parlamentares, o Baleia e o Arthur Lira, que os dois não têm um alinhamento como o Rodrigo Maia tem, mas vão estar ali alinhados sim ao governo, ali, na média vão estar alinhados ao governo na pauta econômica. Baleia Rossi, ele tem uma tendência, e até pelo compromisso que ele vai fazer com os partidos de esquerda, a não avançar nessas pautas de costume.
Ele é um cara muito de perfil de centro, está né, ali alinhado a Rodrigo Maia, que também brecou essas pautas mais conservadoras ao longo desses 2 últimos anos. O Arthur Lira tem acenado ali para os deputados bolsonaristas, raízes, que poderá colocar em votação essas pautas, embora ele tenha dito nessas conversas que não vai trabalhar pela aprovação. Ele tem acenado que topa, sim, colocar para votação, e aí a maioria do Congresso vai decidir que sim ou que não. A gente tem uma tradição ali na Câmara, Sidney, de que os projetos só andam mesmo ou quando o governo quer ou quando o presidente da Câmara entra pesado na articulação. Arthur Lira tem dito assim, topo pautar, mas não vou trabalhar a favor disso. Já Baleia Rossi, acho que nem pautar vai. Lenta. Bom, vamos então para a promessa e dívida, para o próximo item nosso aqui, Marcelo Crivella, prisão domiciliar. O que fica nessa semana, Igor, de reflexão, de aprendizado para a política, do que aconteceu com o prefeito do Rio de Janeiro? E que tange também ali a ópera judicial, né? Porque não é muito usual, muito comum um presidente do Superior Tribunal de Justiça tomar uma decisão e ela não ser prontamente acatada, né? Eu sou do tempo que decisão da justiça a gente obedecia, né? Então também tem essa leitura. Mas agora com um pouco mais de calma, um pouco mais de equidistância, que reflexos para a política tem tudo que aconteceu em torno e com o prefeito Crivella? Olha, inclusive um bastidor, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, ficou muito irritado com o fato dos magistrados do Rio de Janeiro, responsáveis pela execução penal, não terem cumprido inicialmente a decisão dele. Ele precisou reforçar a autoridade dele, o ministro Humberto Martins, que é presidente da segunda corte maior do Brasil, só pede para o Supremo Tribunal Federal. O que ficou de lição aqui teve uma imagem muito desgastada do Rio de Janeiro, viu, Sidney? Desgastou ainda mais um estado, né, que já tem aí seu governador afastado, e ficou evidente pela decisão jurídica e por tudo que a carreira política aí de Marcelo Crivella afundou, não de vez, mas por um bom tempo, pelo menos. Muita gente lembrando que ele sequer conseguiu eleger o filho dele, né, naquela última eleição de deputado, e agora vai acumular mais esse desgaste, e que acabou, de fato, para ele na prefeitura. Na decisão judicial do presidente do STJ, ele deixou muito claro que a sua liminar de transferi-lo para a prisão domiciliar, ela continuaria valendo até o fim do recesso e das férias dos ministros lá do STJ, ou seja, até dia 31 de janeiro, essa liminar vai continuar valendo. Depois, no início de fevereiro, um relator lá no STJ vai se debruçar sobre o mérito do habeas corpus e aí sim vai poder decidir se solta ou não Marcelo Crivella. Mas, em fevereiro, Marcelo Crivella já não será mesmo mais prefeito, ou seja, a questão do afastamento dele do cargo já vai ter perdido o objeto. Houve algumas reações aqui em Brasília, sim, ao fato, né, da decisão da desembargadora. Houve muitas críticas, né, alguns pontos considerados exageros, entre eles aquele ponto, Sidney, em que a desembargadora citava como um dos motivos para defender o afastamento de Crivella e a prisão, o fato de ele já ter demonstrado intenção de concorrer ao governo do Estado do Rio em 2022 e que isso poderia indicar que o suposto esquema ilícito continuaria, mesmo com ele fora da prefeitura e tudo mais, até 2022. Você sabe que eu vou me utilizar da prerrogativa que você deu agora, de ser mais velho, ter vivido mais tempo, né, na cobertura política. Você sabe, Igor, já aconteceu na minha carreira, muitas vezes eu tenho uma leitura assim, acabou esse político, né? Nunca mais vai voltar, foi derrotado, execrado, foi destruído, aquela coisa toda. E mais adiante acontece dele soerguer-se, né? Ele levanta-se. Talvez não mais para o executivo. Tem muita gente que gosta muito de certos políticos para o legislativo, mas nunca os elege para o executivo. Né? É difícil. Então, no caso, que sem dúvida estamos de acordo, Igor, neste momento, o futuro imediato do prefeito Crivella será, inclusive, né, mais lidar com seus advogados e todas as denúncias, porque existem outras também de ordem política e que passam no Tribunal Regional Eleitoral gravíssimas até contra o próprio Crivella e a campanha deste ano, que ele vai ter que se dedicar, né, um bom tempo, lamentavelmente para ele, né, que vai se dedicar mais a isso do que ao resto. Agora, sair candidato a governo do Estado, ser ministro do governo Bolsonaro, chegou-se até a dizer que era uma eventual possibilidade, tudo isso vai ficando
completamente longínquo, né? Então, de fato, não dá. Igor, amanhã, dia de Natal, estaremos juntos, hein, Igor? Sim, amanhã. E hoje, antevéspera e véspera de Natal, desejando aí a todos um ótimo Natal, de muita paz, que todo mundo, as pessoas passem o Natal nas suas casas, evitem aglomerações nesse Natal, porque os números da pandemia estão altos, então vamos tentar se resguardar nesse final de ano, Sidney. Perfeitamente. Igor Gadelha com as informações afiadíssimas. Feliz Natal para ele também.